Você sabia que o lugar mais morto da Terra está voltando à vida? Isso mesmo! O Mar Morto, menos aquele corpo d'água tão salgado que nenhuma bactéria consegue sobreviver ali, está passando por uma transformação que está deixando cientistas de queixo caído e cumprindo profecias de 2.500 anos atrás. Enquanto a maioria das pessoas ainda pensa nele como um símbolo de esterilidade absoluta, algo extraordinário está acontecendo bem debaixo dos nossos narizes. Fontes de água doce estão brotando do nada. Plantas estão crescendo onde nada deveria existir. E prepare-se para isso. Peixes, criaturas que jamais deveriam ser milagrosas. Se você acha que isso é apenas uma curiosidade geológica, interessante. Precisa saber que profetas antigos descreveram exatamente isso há milênios, com detalhes tão precisos que chega a ser arrepiante. Mas aqui está a parte que vai mexer com você. Se Deus pode fazer vida brotar no lugar mais condenado da Terra, o que Ele pode fazer com aquela área da sua vida que parece completamente sem esperança? Esta não é apenas uma história sobre geografia ou ciência. É uma mensagem direta sobre o poder de transformação que pode revolucionar a sua existência. Neste exato momento, prepare-se para descobrir como um dos fenômenos mais impressionantes do nosso tempo pode mudar completamente a sua perspectiva sobre o que é possível na sua vida. De repente, como se alguém tivesse virado uma chave cósmica, fontes de água doce começaram a brotar em meio àquela desolação salina. Não estamos falando de gotículas ou umidade. São verdadeiras nascentes que surgem do nada, criando pequenos oásis onde antes só havia morte. E não para por aí. Plantas estão brotando, raízes estão encontrando força para crescer. E algo ainda mais surpreendente está acontecendo. Peixes menos criaturas que jamais deveriam existir naquele ambiente estão nadando em pequenas poças que se formaram ao redor dessas fontes milagrosas. Você consegue visualizar a magnitude disso? É como se a própria natureza estivesse reescrevendo suas regras mais fundamentais bem diante dos nossos olhos. Os cientistas estão perplexos, os turistas estão fotografando freneticamente, e algo muito maior do que simples mudanças geológicas parece estar em movimento. Esse fenômeno não é apenas uma curiosidade científica. Menos é um sinal de que forças muito além da nossa compreensão estão operando naquela região, preparando terreno para revelações ainda mais profundas sobre o que realmente está acontecendo. A era digital nos presenteou com algo que gerações anteriores jamais tiveram: a capacidade de documentar o impossível em tempo real. Cientistas renomados, geólogos experientes e até turistas curiosos estão registrando essas transformações, com câmeras de alta definição, criando um arquivo visual que ninguém pode contestar. As imagens mostram fissuras no solo que se abrem como feridas antigas, sendo curadas, liberando água doce cristalina que brota das profundezas da Terra. É como se o próprio planeta estivesse chorando lágrimas de alegria depois de décadas de tristeza e esterilidade. O que mais impressiona os especialistas são os sumidouros que estão se formando crateras enormes, que surgem quando o nível da água do Mar Morto despenca, criando um fenômeno que a ciência consegue explicar tecnicamente, mas não consegue controlar nem prever completamente. Pense nisso. Temos toda a tecnologia moderna, satélites que monitoram cada centímetro da Terra, computadores que calculam milhões de variáveis por segundo. E ainda assim, esse processo está acontecendo de forma totalmente independente da nossa capacidade de intervenção. É como se alguém muito mais poderoso estivesse dirigindo essa transformação, usando as leis da física como simples ferramentas. A era digital nos presenteou com algo que gerações anteriores jamais tiveram: a capacidade de documentar o impossível em tempo real. Cientistas renomados, geólogos experientes e até turistas curiosos estão registrando essas transformações com câmeras de alta definição, criando um arquivo visual que ninguém pode contestar. As imagens mostram fissuras no solo que se abrem como feridas antigas, sendo curadas, liberando água doce cristalina que brota das profundezas da Terra. É como se o próprio planeta estivesse chorando lágrimas de alegria depois de décadas de tristeza e esterilidade. O que mais impressiona os especialistas são os sumidouros que estão se formando crateras enormes, que surgem quando o nível da água do Mar Morto despenca, criando um fenômeno que a ciência consegue explicar tecnicamente, mas não consegue controlar nem prever completamente. Pense nisso. Temos toda a tecnologia moderna, satélites que monitoram cada centímetro da Terra, computadores que calculam milhões de variáveis por segundo. E ainda assim,
esse processo está acontecendo de forma totalmente independente da nossa capacidade de intervenção. É como se alguém muito mais poderoso estivesse dirigindo essa transformação, usando as leis da física como simples ferramentas. Quando um pastor experiente observa essas mudanças no Mar Morto, ele não vê apenas um fenômeno geológico. Interessante, ele vê páginas milenares das Escrituras ganhando vida diante dos seus olhos. O profeta Ezequiel, escrevendo há mais de 2.500 anos, descreveu com detalhes impressionantes um rio de águas vivas, que fluiria do templo sagrado, transformando águas salgadas em doces e trazendo vida onde antes só havia morte. No capítulo 47 do livro que leva seu nome, Ezequiel pinta um quadro tão preciso do que está acontecendo hoje, que chega a ser arrepiante. Ele fala de peixes abundantes, de árvores frutíferas nas margens, de cura para as águas mortas, exatamente. O que estamos vendo acontecer, mas Ezequiel não estava sozinho nessa visão profética. Zacarias, outro profeta do Antigo Testamento, complementa essa revelação falando de águas vivas que sairão de Jerusalém, dividindo-se entre o Mar Oriental e o Mar Ocidental. Isaías adiciona camadas ainda mais profundas, descrevendo como o deserto se alegrará e florescerá como o açafrão, e como águas brotarão no deserto. Os salmos ecoam essa promessa, falando de rios que alegram a cidade de Deus. É como se diferentes autores, em épocas diferentes, estivessem todos vendo pedaços do mesmo filme que está sendo exibido agora no Mar Morto. O que mais impressiona é a precisão desses escritos antigos. Não são metáforas vagas ou poesia abstrata, são descrições específicas de transformações geográficas e biológicas, que estão acontecendo literalmente diante dos nossos olhos. Quando você coloca uma foto atual do Mar Morto ao lado das palavras de Ezequiel, a semelhança é tão chocante que até os céticos mais convictos começam a questionar suas próprias crenças. E se esses textos antigos não eram apenas literatura religiosa, mas verdadeiros mapas do futuro? Estamos vivendo o cumprimento literal de profecias que pareciam impossíveis até alguns anos atrás? Para o pastor que observa essas mudanças extraordinárias no Mar Morto, cada gota de água doce que brota daquela terra árida é um lembrete poderoso de que estamos vivendo tempos proféticos únicos. Ele vê nesses fenômenos não apenas curiosidades geológicas, mas sinais literais de que as promessas antigas estão se cumprindo, e que a volta de Jesus está mais próxima do que muitos imaginam. É como se Deus estivesse usando o próprio planeta como um gigantesco outdoor celestial, mostrando para toda a humanidade que suas palavras são verdadeiras e que seus planos estão se desenrolando exatamente como prometido. Peixe que nada nessas águas improváveis é um testemunho vivo de que o impossível é possível quando as mãos divinas estão trabalhando. Mas a mensagem vai muito além de simples confirmação profética. Menos, ela toca diretamente no coração humano, com uma verdade transformadora. Se Deus pode fazer vida brotar no lugar mais morto da terra, imaginem o que Ele pode fazer com uma vida humana que se sente seca, desanimada, sem perspectiva. O pastor convida cada pessoa a fazer essa reflexão profunda. Se águas cristalinas podem jorrar de um solo que era puro sal e desolação, que milagres podem acontecer numa existência que parece ter perdido todo o propósito? É um convite para olhar além das circunstâncias aparentemente impossíveis e reconhecer que o mesmo poder que está restaurando o Mar Morto pode restaurar sonhos quebrados, relacionamentos destruídos, esperanças perdidas. Pense na genialidade divina por trás dessa decisão. Quando alguém realiza um milagre, num lugar que já é bonito e próspero, sempre restam dúvidas. Sempre há espaço para explicações alternativas. Mas quando a transformação acontece no lugar mais árido, mais morto, mais impossível do planeta, não há como negar que algo sobrenatural está operando. É como se Deus tivesse escolhido o palco mais desafiador possível, para que ninguém pudesse atribuir o que está acontecendo à sorte, ao acaso, ou às circunstâncias favoráveis. Ele pegou o símbolo máximo da morte e da esterilidade, e o transformou numa demonstração viva de que seu poder não conhece limites. Essa estratégia divina revela algo profundo sobre como Deus opera em nossas vidas também. Ele não espera que estejamos em situações perfeitas, com todos os recursos disponíveis, para agir. Na verdade, ele parece ter uma preferência especial pelos casos mais difíceis, pelas situações mais sem esperança, pelas circunstâncias que fazem todo mundo dizer: isso é impossível. É aí que sua glória brilha mais intensamente. É aí que seu poder se manifesta de forma incontestável. E se ele pode fazer isso com o Mar Morto,
O que mais ele está planejando fazer nos lugares mais improváveis deste mundo? Per um segundo. E reflita, se águas cristalinas podem jorrar de um solo que era puro sal e desolação há milênios, que milagres estão esperando para acontecer na sua vida? O mesmo poder que está cumprindo profecias antigas no Oriente Médio pode estar preparando algo extraordinário para você também. Mas aqui está a questão crucial. Você vai ficar apenas assistindo esses sinais dos tempos, ou vai permitir que eles transformem a sua fé, a sua esperança, a sua maneira de ver os seus próprios impossíveis? A escolha é sua. Vocapode. Continuar vivendo como se nada estivesse mudando. Ou pode acordar para o fato de que estamos vivendo tempos proféticos únicos, onde o impossível está se tornando possível. Se este vídeo tocou o seu coração e abriu seus olhos para essas verdades impressionantes, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo sobre profecias, sinais dos tempos e como aplicar essas revelações na sua vida prática. Compartilhe este vídeo com quem precisa ver que não existe situação impossível para Deus, porque se Ele pode ressuscitar o mar morto, Ele pode ressuscitar qualquer área da sua vida também.